Sejam bem-vindos ao No Treino Podcast. Hoje eu tô com um convidado pra lá de especial. Seja bem-vindo, Rogério Tasca, meu querido. Obrigado, Santiago. Prazer estar aqui, né? Prazer poder bater esse papo, contribuir aí para a galera. Espero que a gente contribua muito, né? E o negócio a gente estava até conversando antes aqui, que bater papo é muito bom, né? Ainda mais com conteúdo. Então é para isso que a gente está aqui hoje. Porra, sensacional. Rogerinho, pros íntimos, né? Veio de infância, né? O problema é que esqueceram de avisar a minha altura. Eu continuei crescendo, aí deu problema. Rogerinho, meu querido, a gente começa o nosso podcast com uma brincadeirinha que é a filosofia da fisiologia do treino. Quem é Rogério Tasca? Rogerinho Tasca. Quem é? Tem várias maneiras de eu responder Isso nessa aí. pergunta, né? O Rogério Tasca, o Rogerinho, é alguém que ama a profissão dele, que é a educação física, que não teve dúvida nenhuma em escolher ela, não fiquei em dúvida nenhuma. E comecei os meus negócios todos linkados a perpetuar o exercício como um divisor de água na vida das pessoas, transformando a vida dessas pessoas para melhor, porque a gente sabe o poder do papel do exercício na vida, né? Quando bem orientado, né? Perfeito. Então, eu acho que eu amo a minha profissão, a gente acaba se confundindo, né? Igual a gente estava conversando, a gente confunde quem a gente é com o que a gente faz, porque acaba que a gente dedica muitas horas para fazer, né, o que a gente faz e poucos momentos, às vezes, até de lazer, de família, né? A outra maneira de eu responder isso, eu sou caseiro, sou muito família, né? Flamenguista de coração. Eu sei que você tá animado porque seu fogão tá perto do título aí. Nem tudo é Nem perfeito, tudo é né? perfeito, né? E que adora praticar exercício e adora ajudar as pessoas de N formas. E que num momento de lazer gosto muito de uma leitura tranquila, de assistir um filme. Eu sou bem tranquilo, assim. As pessoas têm até dificuldade de me ver no meio social, né? Eu gosto muito como eu tenho pouco tempo sobrando, o tempo que sobra eu dedico muito para amigos e família, assim. É bem Até porque o direcionado. tempo é o nosso bem mais precioso, né? E assim, é algo que a gente não controla. A gente estava falando aqui, né, Exatamente. que o homem planeja, Deus ri, né? Eu brinco que depois da pandemia, acho que Deus dá gargalhada, ele não ri, né? Então, por mais que a gente tente organizar o tempo, ele normalmente, se a gente dá bobeira, ele está sempre escasso, né? Uhum, Então a gente está sempre correndo atrás do tempo. perfeito. E aí trabalhar fazendo o que gosta é um dos pontos que me faz ficar tranquilo, porque eu tenho a sensação de que eu nunca estou perdendo tempo, Perfeito. né? Eu tenho uma associação legal daquilo que você acabou de falar, que você gosta de ajudar as pessoas. E isso é uma característica, Rogério, que a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho, né, foi num curso que você deu de final de semana com o Daniel Schmidt. E na. E vai tempo, hein? Então, Não entrega a minha idade aqui, não, de não. jeito nenhum, de jeito nenhum. E é interessante, por quê? Porque é, é muito legal que a gente acha que o mundo ele é grande, né? Mas e outra, ele é extremamente flexível. Sim. Você não pode considerar, talvez, que você tende a ser maior do que uma pessoa, até porque o tempo vai lá e mostra pra você que isso não faz sentido nenhum. Nenhum. E, na verdade, são só fases diferentes. Perfeito. Então, eu pude conhecê-lo numa oportunidade na faculdade, no qual, num momento da minha vida em que eu não tinha dinheiro para investir na minha formação. Inclusive, uma das justificativas que me fizeram optar pela faculdade federal foi o fato de ter um restaurante universitário, porque eu sabia que eu tinha R$ 63 no mês para poder fazer as duas refeições do RU, que eram em 40 cada uma delas. E eu já sentia que o conhecimento libertava, né? O conhecimento ele liberta, né? E Então a gente alimenta também, né? muito, muito. E aí eu identificava que isso era uma coisa muito importante.
Só que eu não tinha o financeiro para investir. Então eu tentava nos cursos ir até os palestrantes e perguntar, ó, se eu conseguir 5 pessoas para fazer um curso, tal, não sei o que lá. E no seu curso eu fiz isso e você falou, não tem problema nenhum. Tranquilo, se você conseguir 5 pessoas, você ganha o curso. Foi o primeiro curso que eu tive a oportunidade de fazer. E Tô até arrepiei é, aqui, velho. e eu só consegui porque você falou assim, não tem problema nenhum. Se você conseguir 5, você faz o curso. Eu não tinha dinheiro para Nossa. fazer. E eu consegui as 5 pessoas. Foi o primeiro curso que eu consegui fazer. E eu usufruí daquele curso absurdamente até Foi qual? O da Alma Fitness. hipertensão e De diabetes e diabetes e atividade física. hipertensão, É, exatamente. esse curso a gente fez com muito carinho e ficou muito Muito. bom, E assim. você ministrou ele com o Daniel em sincronicidade É. incrível. A gente ensaiou aquilo, cara. Então, Foi uma loucura, assim. e aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu quero ser igual a esses caras, cara. Então, que maneiro, velho. Exato. Então, assim, você eu tenho tão muito. Hoje você é muito maior do que a Ah, até gente, né? parece. Eu te admiro muito hoje pelo seu conhecimento, pela sua busca de conhecimento. A gente estava falando aqui quanto tempo você plantou para começar a colher 18 Uhum. anos depois, né? 18 anos. E aí a gente fala até do perfil comportamental, como isso está Perfeito. envolvido. Mas eu até brinquei com você, a gente sabe quem planta, né? Exatamente, né? Então, Exatamente. provavelmente lá atrás, quando eu te falei não tem problema, é porque eu vi que você era uma pessoa que queria. Quando a gente vê que a pessoa quer, não é ali o objetivo não era o dinheiro, até porque quando você pega o que esses cursos remuneram ao professor né, hoje mais do que nunca você Sim, sabe, o número de horas dedicadas para gerar aquele conhecimento didaticamente, pensar em como atingir aquelas pessoas de uma maneira transformadora, não faz nem cosquinha, né? exatamente. Mas a capacidade que a gente tem, e olha como isso aconteceu, né? Esse relato seu é uma das provas, né? O Daniel um dia vai assistir isso aqui, ó, Dani. Cumprimos o nosso papel, tá vendo? Já saiu um monstro, né? Da educação física, hoje da nutrição, daqui a pouco da psicologia, que está transformando a vida de tantas pessoas, está empreendendo dentro da educação física, Isso aí, dentro da nutrição, isso aí. e está fazendo com que a nossa profissão aumente, seja percebida com o valor que ela merece. Então, assim, Perfeito. fiquei até arrepiado aqui, feliz. Mas Eu vi que você marejou o olho de não, água aí, pelo eu amor de Deus. também Porque aqui. juntos somos sempre melhores. Eu acho Sempre, que na sempre, história sempre. de sucesso das pessoas vão ter sempre pessoas que influenciaram positivamente Sim. e naturalmente são fases da vida. Se a gente mantém a nossa essência ou se a gente continua mantendo a sensibilidade, vê o amor, vê a benevolência, vê as potencialidades das pessoas que, independentemente das diferenças e das limitações, sobrepõem-se a essas questões. E muitas vezes as pessoas só precisam de oportunidades. Sim. Oportunidades. Então, o que você propôs de oportunidade para mim, faço questão de publicamente falar isso, e fazendo um gancho de que isso é notório de você, que você sente bem ajudando o Uhum. próximo e sem querer nada em troca, é genuíno seu. A minha pergunta é: você hoje, porque você é professor, Sim. personal trainer e empresário. Sim. E aí? E futuramente pai. E aí? Que fardo, hein? Ô, não é nem fado, cara. Acho Que que é aquilo que a bênção, gente né? Que estava bênção. falando é gratidão, é uma bênção. Exato. É, plantei para isso, sabia que isso ia chegar e estava disposto para esse tipo de responsabilidade. Porque muita gente me pergunta, cara, como é que você aguenta? Como que você faz? São poucas as horas de sono, muitas vezes pessoas me encontram e falam, pô, e a sua olheira aí, né? E foi assim desde da minha faculdade também. E é simples, é o que eu falei aqui. De verdade eu não sinto que eu estou trabalhando. Isso é incrível, né, cara? É muito louco isso, assim. É, Por isso que eu aguento 16 horas de trabalho, perfeito. 14 horas de trabalho. Com a mesma qualidade de tempo, né? Entendeu? E assim, o louco eu posso ter dado uma palestra, 6 treinos de personal
eu me conecto muito às pessoas, até porque dentro da gestão eu me direcionei muito para essa área, né? De entender o comportamento humano, que você hoje está cada vez mais especialista nisso também. E eu me conecto realmente com o outro nesse sentido, porque eu acho que são as pessoas que entregam os resultados, são as pessoas que vão fazer as transformações que o mundo precisa, né? Perfeito. Então, e aí, para alguém para trocar uma ideia, igual a gente já parou lá na academia, né? E a gente fica, às vezes, 15, 30, 1 hora, a gente se perde ali. Exatamente. E, pô, às vezes era um momento que eu podia estar em casa, relaxando, mas pra gente é tão natural, é tão agradável que você vai, né? Sim. Então, assim, eu acho que o segredo é um pouco isso daí. Não quer dizer que isso é uma receita, que as pessoas têm que ser igual, Ou algo fechado é também, algo né? fechado. Quer dizer que para mim funciona dessa maneira, sempre funcionou. É por isso que é difícil as pessoas entenderem. Foi difícil para mim entender do outro, porque como eu tinha essa paixão e esse nível de exigência e tal, muitas vezes eu esperava isso do outro, até a maturidade, né, o conhecimento, vir para eu entender que o outro é diferente, que eu tenho que respeitar e que eu não posso botar a mesma régua muitas vezes, Perfeito. não que eu seja mais ou menos que ninguém, é questão de individualidade, como no treinamento, né? É, foi difícil, cara. E aí eu tive várias decepções que não tem nada a ver com outras, e sim comigo mesmo, nas expectativas que eu Traçado. elenquei, entendeu? E aí, pô, ficava sofrendo com isso e tal. Eu até brinco com a galera hoje lá na academia. Ó, eu tô disposto a entregar tudo, e tô mesmo, né? Mas para quem quer. Exatamente. Eu não consigo ter tempo para quem não quer. Isso foi um divisor de águas para mim. Tudo bem que eu não vou exigir de todo mundo igual, Exato. mas para eu entregar, tem que ser para o que vale a pena, porque a gente acabou de falar a questão do tempo. Tempo de qualidade. Aí eu tenho que ter tempo de qualidade com a minha esposa, tenho que ter tempo de qualidade do meu ócio produtivo, tenho que ter tempo de qualidade com o meu time, com meus amigos, com a minha família. Então, para eu trocar tempo de qualidade com isso, que são valores tão importantes para mim, e que estão lá, lembra daquele, quando você vai botando as pedrinhas no vaso, depois a areia? Pô, amigo, família, são minhas pedras fundamentais, cara. Para você tirar tempo disso para mim, né, tem que ser muito importante, realmente. E aí eu comecei a alinhar a expectativa. E aí eu parei de sofrer tanto, e eu acho que também parei de fazer as pessoas sofrerem de alguma forma, porque pode ser que em determinado momento eu tenha exigido além da conta também, que faz parte, né? É do jogo, mas acho que a resposta é meio que essa. Acho que eu consigo dar conta por isso, porque para mim faz sentido e faz sentir, Perfeito. entendeu? Perfeito. É mais ou menos nessa prerrogativa. Sim. Rogerinho, você terminou o mestrado, né? E só que aí houve algumas chavinhas que foram viradas e hoje você é um empresário de sucesso, você até mesmo empreender na educação física, como Sim, profissional de educação física, sim, você serve ainda mais de exemplo ainda, né, não só como uma referência acadêmica, né, por produção científica, por capacitação profissional que você tem muito bem isso, a tua didática é muito, mas também como empreendedor. uhum. E como você se sente sendo uma referência em relação a um empresário na educação física? E quais foram os desafios que você teve? Então, qual foi a virada de chavinha e todo esse processo aí atrelado às suas escolhas aí? Bacana. Eu fico muito feliz de ser, de certa forma, referência nisso, porque acho que a nossa profissão ela é carente de, de pessoas que vão falar assim: você pode e deve ganhar dinheiro com a educação física, né? E que você pode empreender na educação física. Porque na evolução das profissões, a nossa profissão ela é bem novinha, assim, né?
Então a gente toma muita porrada. E a porrada, eu não sou daqueles mimizentos que fica falando que o médico não nos reconhece, o mercado não nos reconhece. Espera aí, quem tem que se fazer reconhecer são os profissionais. Qual é Exatamente. o nível de qualidade das nossas Perfeito. formações? Isso sempre me incomodou muito, assim. E o que fez depois eu empreender de outra forma também, mas a gente vai chegar lá. Eu estava fazendo o mestrado, sempre fui apaixonado por ensinar. Sempre. E eu descobri isso, eu nunca fui um bom aluno, assim, no colégio. Eu era um aluno mediano. Eu ia muito bem no que eu gostava, o que fazia sentido. Uhum. O que não fazia sentido, eu rolava a bola. Fazia para passar, né? Não tem por que a gente esconder isso. Fritava bolinho, né? Como dizia o nosso querido amigo Daniel Fritava o Schmidt. bolinho, é isso É. aí. E aí, e assim, hoje, olhando, estudando mais a fundo a educação, modelo educacional, tendo oportunidade de participar, né, e você fez parte desse projeto, a gente vai chegar lá provavelmente falar sobre isso, eu olho e o nosso modelo educacional ele é bem falido. Não faz sentido, e aí não faz sentir. Exato. E aí, por isso que tinha disciplinas que a gente fritava o bolinho e o que fazia sentido a gente, né, encarava de frente. E na faculdade foi a primeira vez que não foi alguém falando assim, você tem que fazer isso. Foi eu que quis. Eu não tive dúvida do curso que eu queria. Eu entrei porque eu queria. E eu ainda tinha um desafio ali grande, eu já entrei desafiado, eu gosto de um desafio, né? Tá dentro do meu perfil comportamental, principalmente quando desafiam a minha capacidade de passar por cima de preconceitos, vamos dizer assim. Quando eu fui escolher a minha profissão, todo mundo que eu falava, eu sentia um preconceito, mas, pô, mas, tipo, você é um tão inteligente, você vai fazer educação física, pô, mas isso já me incomodava desde lá. Por quê? Porque não era uma profissão elitizada, como a engenharia, como a medicina, como o direito e tal. E eu falei, caraca, só gente inteligente só faz engenharia, medicina e direito, não pode ter vida Exatamente. inteligente na educação física? Então já entrei piano nisso. Aí quando eu entrei, e aí eu, apaixonado, uma das matérias que eu gostava muito no colégio era ciências, química, biologia. Eu entrei apaixonado por aquilo. Então eu mergulhava nos livros, mergulhava horas, e perdendo a noção do tempo, que depois a gente vai estudar no flow, né? É. Eu entrava em flow, literalmente. Da minha mãe, que sempre tinha que pegar na minha orelha para eu sentar e estudar, bater na porta do quarto preocupado para parar de estudar, porque eu tinha que ter vida. E depois meus professores na faculdade me puxaram a orelha, orelha também por isso. Né? Henrique Mansur, próprio Barinha. Então, comecei a estudar, gostar, eu queria mais. Estudava, gostava, eu queria mais. Estudava, gostava, eu queria mais. Então, eu não estava estudando para passar, eu não estava estudando nem para provar nada para ninguém, embora eu tinha esse desafio, porque eu tinha essa visão, inclusive dentro de casa, né, do meu pai, que sempre foi uma referência. O pai é muita referência para gente, né, na Sim, psicologia sim. ali a gente acaba entendendo isso depois melhor. E eu tinha certo de provar também para o meu pai de que ele estava desmerecendo o meu curso antes da hora, né? E que eu podia fazer. Só que quando eu entrei, eu esqueci isso tudo, velho. Eu comecei a curtir e gostar a vera mesmo. Então, eu mergulhei e comecei a ver que eu gostava de estudar, mas eu gostava de estudar o que era interessante para mim, né? E aí, enveredei sobre aquilo. Dentro da faculdade, ah, eu vi gaps de conhecimento, consegui dentro da faculdade culiar lá na gíria com um xará que trabalhava no secretariado.
Eu falei assim, cara, eu queria fazer essas disciplinas todas aqui também, porque tinha um buraco pra caramba na grade eu fiz Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que foi excelente, mas é lógico que qualquer curso tem seus pontos. E aí ele falou assim, cara, não tem vaga para educação física não. Aí eu fiquei, mas tem vaga para quê? Ele falou, tem vaga para enfermagem. Eu falei, preenche? Ele falou, não. Eu falei, então se não preencher, você não consegue me colocar? Ele falou, vou tentar. Assim fez, deu certo no primeiro período. E a partir dali, você vai querer o quê? Aí eu, a SSS. Ah, essa eu consegui. E aí eu ia tampando os buracos da grade com disciplinas que fazia sentido para mim. Perfeito. Então, aquele negócio de crédito extra e tal, eu nem precisei esquentar a cabeça com isso, porque eu tinha crédito extra à vontade, mas não porque me exigiam, porque eu queria. Inclusive, fui para dentro da medicina, fiz semiologia, fiz todos os fundamentos da medicina, fisioterapia, eu não estava quase que acompanhando no quarto, quinto período. A galera perguntou se eu ia formar junto, entrar no fundo de formatura, né? É um pouco como você depois foi construindo essa lacuna com a nutrição, Sim. com a psicologia. Eu fui tentando fazer isso ao longo do processo, pela minha gana de conhecimento. E nisso eu entrei nos grupos de estudo, e o professor Henrique Mansur foi um mentor, assim, eu agradeço sempre ele sempre acha que eu sou exagerado em agradecê-lo, porque ele faz de coração e é nato dele isso. É, E eu falo, não, professor, eu nunca vou me cansar de te agradecer. Mais um agradecimento ao professor Henrique Mansur aqui, concordo toda a minha plenamente. admiração a ele. Ele me fez enveredar para a educação física e saúde como ninguém havia feito. Eu estava muito focado em treinamento, e aí eu vim e me apaixonei, como eu estava puxando matéria na medicina e na físio, e começaram os grupos de estudo, grupo de estudo de hipertensão, grupo de estudo de diabetes, e tinha uma turma muito boa. Boa. Era muita gente boa. Eu peguei essa. E assim, o pau torava, mas torava na boa, de debates acalorados até, de defesa de ponto de Sim. vista, de trabalhos científicos, de qualidade de trabalho científico, a galera se juntava e ia pro Socerge, ia pro Socesp, Uhum. e comprava livro de cardiologia, do exercício, e o pau Exatamente. quebrando, o livro do Negrão, né? Negrão, a gente ia pro curso de férias da USP, cara, era uma loucura, e todo mundo assim, esses caras são loucos, a gente começou a ser meio taxado, meio assim, né? E aí eu fiquei mais doido ainda, porque aí o Henrique ainda direcionava, pô, você sabe muito sobre esse assunto, vai lá falar no grupo de estudo, toma a frente e tal. Na época eu entrei na cardiologia do exercício, fui estudar eletrofisiologia cardíaca, fui Exatamente. correlacionar os cátions e íons e o eletro propriamente dito Perfeito. e o círculo, e comecei a dar aula daquilo e a galera foi pirando também. Enfim, isso foi extremamente enriquecedor para mim. E eu falei, cara, eu gosto muito de dar aula. E os feedbacks que eu recebi eram muito bons, muito positivos. Então, assim, eu já gostava de ajudar os outros, eu gostava de dar aula e ainda tinha o retorno, eu juntou a fome com a vontade de Pode comer. comer. Assim eu fui do início até o final da faculdade. Quando eu me formei, teve um fato, eu não sei se nem não são tantas pessoas que sabem, eu vou falar aqui. Muita gente na época dava que o mestrado de educação física aqui estava começando. E era junto com Viçosa. E era a primeira prova. E tinha muita gente boa. Mas eu realmente nessa época eu estava muito kamikaze, assim, de só estudar horas e horas e mergulhar. Aí o pessoal falou assim, pô, uma vaga, o Rogerinho vai papar. Cara, eu fiquei tão louco de estudar que eu errei a data da prova. A professora Glaucia me ligou, eu estava sentado estudando desde 5 horas da manhã. Cadê você para a prova? E eu sabia que a prova era em Viçosa. Mas a prova é dia tal, ela. Você é louco? A prova tá começando aqui em Viçosa. Isso foi um burnout, cara.
Deu me achar que eu era a pessoa mais imbecil da face da Terra. E o Eduardo, que é meu sócio, também estava imbuído nessa. E ele também teve o mesmo erro que eu de data. Os dois erraram. Caramba. E eu tive que ligar para ele, dar a notícia para ele. E ele falou: Não, você tá errado. Eu falei: Cara, não tô, olha aí. Aí ele olhou e falou: É verdade. O burnout dele foi tão significativo que ele desistiu do mestrado. Caramba. Ele desistiu. Eu, a priori, desisti também, cara. Eu não. Eu tinha que. No ano seguinte, é igual o carnaval, né? Começa a ter, aí ia ter prova de novo. Eu fiquei super feliz porque o Daniel Schmitz entrou. E assim, sempre amigo, parceiro, sempre eu admirei muito como profissional, cara fora de série, merecedor. E fiquei muito feliz e pude até ajudá-lo na coleta dele e tal. Mas eu fiquei paralisado. Cara, eu não consegui pegar nos livros durante um ano. Eu sabia que tinha a prova no final do outro ano. Eu entendi ali o que eu viria a estudar, que é um esgotamento psicofísico. Só que o meu não foi no esporte, o meu foi do estudo, da decepção que aquilo gerou. Eu não conseguia sentar na cadeira que eu sentava para estudar, para você ter uma ideia. Chegou a prova, eu fui sem estudar. Eu fiquei um ano sem estudar o material do mestrado. Outras coisas eu estudava. E fiz a prova, fui super bem, consegui passar e entrei no mestrado. Mas foi um delay de um ano e ali eu repensei muita coisa. Muita coisa. O que tinha me levado a ter uma desconexão da realidade tão grande, né, que eu esqueci eu errei a data. E o pior é que eu marquei no meu calendário a data errada mesmo. O que fez? Até hoje eu não sei, velho. Eu não tenho essa resposta. E isso foi muito duro pra mim, assim. E aí, obviamente, eu sofri várias críticas, foi uma decepção generalizada, assim. E aí foi duro lidar com isso também. Até porque, lembra da cobrança que eu falei lá do início? Mas beleza, aí eu consegui passar por isso, entrei no mestrado com um cara que também é, assim, fantástico, principalmente com pessoa, que é o Maurício Bara. Nossa. Ele Sem é palavras. fora de Ué, série. JF Vôlei, pô. Muito contato também com o Renato, que estava sempre com o Bara, Sim, que é outro cara com conhecimento, assim, sim. em psicologia do esporte, principalmente ímpar. É, o Maurício mais para psicofisiologia. E acabou que o meu tema foi estudar a carga de treino, chegando até o burnout no esporte. Aí a gente começou no voleibol, que o vôlei JF de hoje estava começando o projeto. Então, assim, eu também me sinto orgulhoso de ter feito parte desse início e ter conseguido. Acho que nada é por acaso, Nada. entendeu? Esse ano de atraso Nem teve. mesmo você esquecer a data. Exatamente, teve sua importância. E aí, meu mestrado também foi um pouco conturbado, assim. E aí, eu fazendo mestrado, isso foi, ó, 2002, 2006, eu formei, aí eu já tinha acabado as disciplinas. Aí, antes, você podia começar, se você terminou 6 meses antes de formar a pós, eu comecei a pós no Fundão, em treinamento esportivo. Com 6 meses de formado, eu estava pós-graduado e entrando na cadeira de fisiologia do exercício para grupos especiais da Unipac, Exato. dando aula, para dar aula, com 20 e poucos Eu anos. A lembro. turma inteira era mais velha do que eu e eu não tenho barba direito, né, até hoje. E era uma dificuldade de conseguir convencer o povo que eu era o professor, né? E dei aula lá durante 5 anos ininterrupto. Toledão era meu coordenador, o Daniel era meu colega. Tinha Moacir Que Marocolo, que foi inclusive seu química. orientador. Exatamente. Cara, era um timaço, assim. Eu dei Timaço. muita sorte também nisso. Eu peguei um timaço na minha experiência na Bodytech, depois peguei um timaço na Unipac. Nossa, sem dúvida. Foi muito engrandecedor, assim, para mim. Aham. E assim, tudo acontecendo muito rápido, sem eu fazer muita força, e já professor universitário, e fazendo mestrado. No final do meu mestrado, eu tava abrindo a academia, velho. 2010, entendeu?
Então, quer dizer, 2006 eu formei, aí eu perdi o primeiro ano, 2007. Aí eu terminei a pós e já passei no mestrado. Aí foi 2008, 2009, 2010. Final de 2010 eu tinha que estar defendendo e em fevereiro de 2010 eu abri a academia. Eu quase fiquei careca, velho, nessa época. O cortisol subiu de tal forma que eu perdi, tava com alopécia e o meu estresse foi no teto. Meu relacionamento foi pra cucuia, ninguém me reconhecia, nem eu me reconheci. E foi uma época eu fui pra análise. Fiz análise lacaniana durante 4 anos, que sugiro a todo mundo, todo ser humano Com deveria fazer. certeza. Eu busquei num momento difícil pra mim, mas eu poderia ter buscado muito antes, Exato. né? Mas pra mim foi extremamente importante. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E quando a minha analista me dispensou, literalmente, e ali eu despertei muito por interesse do ser humano, aí comecei a estudar programação neurolinguística, coach, perfil comportamental. Tá vendo como que tudo vai se Se encaixando? encaixando, E hoje o que eu trabalho dentro da academia é com RH, com o setor de desenvolvimento de basicamente. pessoas e tal. Eu lembro do Steve Jobs em Stanford, longe de mim querer me comparar a isso, mas que ele dá uma palestra conectando os pontos e ele estudando lá a arte para fazer as letras, que depois ele usou no computador do É. Mac, que era diferente, né? Eu falei, cara, faz muito sentido isso e hoje eu oriento muitas pessoas dessa experiência, assim. Uhum. E aí isso foi um grande turbilhão. Eu comecei o meu mestrado, o Barim falou, cara, tem uma verba, mestrado e verba, É. todo mundo sabe como é que é. Lá na biologia, e aí, pô, o Jair, que era um puta de um cara também lá da biologia, Nossa. me abraçou, falou, ó, você tem que ficar aqui nesse laboratório estudando essas vidrarias, tudo Vome, Eppendorf, Correia Eletroforese. Ficava lá, tinha visto, tinha uns coelhos que saía da jaula lá, eu tinha que ficar pegando coelho. O meu era rato. Domingo, às vezes, Isso aí. chovendo, eu sozinho É, ué. lá. E minha mulher me deu muita força, ela, ao invés de brigar, ela ia comigo, Caraca, entendeu? É mano. outro É patamar. outro. Ela ia comigo, velho, domingo, ser moleque, cheio de testosterona na veia e cheio de coisa pra fazer, e você tá lá num laboratório na UFJF sozinho, e o segurança, e a sua mulher te ajudando, você mexendo com urina de atleta, correndo eletroforese, Exatamente. né, cara? E é lógico que isso foi um aprendizado enorme. E a gente desenvolveu junto com o Barinha, tava todo mundo muito animado. O Jair, o departamento dele, eu e o Barinha, por quê? A gente ia tentar desenvolver um marcador que não era metabólico, podia ser pseudometabólico, nem sei Sim, se existe esse sim, termo, mas sim. sim estrutural de carga de treino, Perfeito. que era a excreção de glicosaminoglicano e protoglicano Uhum. na urina. E aí a gente já tinha mapeado o padrão de excreção ruim, que era do idoso com artrite reumatoide, Perfeito. o padrão ótimo, que era criança, ali nos 12 Sim, anos, preservado, ali, né? preservado, e aí começamos a monitorar no esporte. Aí Caramba. começamos a comparar em nadadores e em atletas de vôlei. Barato. Começamos a publicar, publicamos um trabalho, não sei se foi foi no Celafiscs, e começamos a ficar empolgado com aquilo ali, porque podia virar um doutorado, Sim. inclusive, um marcador. Até hoje não Não temos. tem, Não exato. temos. Empolgadíssimos, pum, acabou a A verba. ver. Barinha me chama e fala, me expõe a situação, vamos ter que Abortar. abortar. Cara, pra quem já tinha vindo de uma decepção de ter esquecido um ano de mestrado, talvez pra outros aquilo não era nada. Ah, beleza, vamos abortar. Pra mim foi um socaço na boca do estômago que eu demorei de novo. Aí o Marinha fala, cara, vamos, você desenvolveu uma teoria levando ao burnout e tal, escreve, vamos desenvolver. Aí eu escrevi uma teoria minha, hormonal com psicológico, com variáveis psicométricas, hormonais e hematológicas e tal, para mostrar
tentar identificar no eixo neuroendócrino aonde começa a síndrome do overtraining que vai levar ao burnout. Perfeito. Só que aí apresentei o Barney, pô, top e tal. Fomos orçar. Porque é muito dosagem de hormônio, eixo. Pô, é inviável. Dá aquela esfriada de novo. Aí o Bahrein falou, pô, o tempo passou, já tinha rolado 6 meses, mano. 6 meses nessa daí. Nunca. O Bahrein, um aprendizado que ele me passou, que eu falo até hoje, ele falava assim: não foca no produto, foca no processo. Sei. Se ele não me pontuou dessa maneira, eu acho que eu tinha desistido. Porque eu tinha outros estressores psicológicos e sociais, que era a abertura da academia, Sim. colocando tudo quanto é dinheiro que eu tinha, que era um carro que eu tinha acabado de comprar, que eu tive que vender para colocar lá, além de assumir uma responsabilidade, um endividamento de um dinheiro que nem meu pai tinha, e da casa da mãe de um dos sócios está como garantia sobre aquele empréstimo. Não é pouco. Sendo que eu nunca havia empreendido nessa magnitude. Meus empreendimentos eram vender chup-chup em porta de escola para comprar videogame, vender carta de médico, enfim, outras coisas. Outro dia a gente fala sobre isso aqui. E eu tomei outra porrada. Eu falei, cara, estão me testando, não é possível, mano. O Barney falou assim, ó, não vai ter tempo hábil agora. Você ajudou muito o Daniel na coleta dele. Vamos fazer o seguinte, olha para os dados não trabalhados da defesa do Daniel, que você participou ativamente, e desenvolve a sua dissertação. Aí eu fui lá, aí o Daniel tinha coletado nos jogadores de futebol do Tupi, que na época estava bem, e aí tinha dosado CK, LDH, variáveis hematológicas, série branca, série vermelha, variáveis psicométricas, POMS, vigor, fadiga. Comecei a olhar para aquilo tudo. O que menos tinha se trabalhado na tese do Daniel era a parte hematológica, tanto a série vermelha quanto a série branca. Eu comecei a viajar naquilo. Chamei o Luquinho, que era meu professor na academia. Falei, Luquinho, você que está estudando muito imuno, chega aí, me dá aula de imuno aqui. Mergulhei na imunologia a fundo, baixamos mais de 200 artigos para entender esse universo da série branca e da série vermelha relacionado ao exercício e ao exercício extenuante. E desenvolvemos uma tese da série branca, principalmente imunológica e o overtrain. Aí tinha que dosar a imunoglobulina e papapá. Não tinha nada para dosar, eu já nem caí nessa asneira. Mas eu escrevi, cara. Eu não lembro se deu 140, 200 e tanto, ou 240 páginas dessa teoria toda. E a grande parte era a parte imunológica. E mandei pro Bahia. O Bahia devolveu e falou assim: cara, tá maneiro, você escreveu um livro, depois você publica. Mas você tem que fazer disso 3 artigos, 2 internacionais e tal. E, pô, tem que cortar isso aí pra 80 páginas, velho. Não dá pra ficar isso aí. Ele tava absolutamente certo. E aí, cara, doeu porque eu tive que cortar o que eu mais tive tesão de fazer, que era todo aquele estudo imunológico e tal. Bababá. Consegui, enfim, consegui. Aí marcou minha defesa foi com Djalma, Nossa. Renato, o, o Bahrein como orientador, acho que tinha mais um. O Djalma ficou 3 horas. E ele foi o Djalma, quando eu entrei na faculdade, já teve um curso de musculação lá na FAEFID, e eu já fiz, e eu fiquei encantado com o conhecimento daquele cara. Aquele cara é Eu falei, monstro. velho, esse cara é minha referência na educação física. Minha também. Por isso que eu fiz tanto estudo, tanta coisa, porque ele botou pra quebrar naquela aula. Ele falou assim: ou você acorda lendo Journal of Applied Physiology, aquelas coisas que a gente já conhece do Djalma, mas ele me transformou ali, velho. Ele me botou o sarrafo muito alto. Ele foi determinante. Também pouca gente sabe disso. E foi determinante na minha formação. Agradeço a ele. E depois eu tive o prazer de tê-lo na minha banca.
E ele ficou 3 horas destroçando a minha dissertação. Destroçando no bom sentido. Lógico, esmiuçando. Esmiuçando, mas com uma riqueza de detalhes que a Sim, gente sabe que é o perfeito. Djalma. E, e eu queria discutir o tema, mas ele discutiu muito a forma. Aí, para mim, foi uma decepção. Mas beleza, meu trabalho saiu dali com a correção perfeita. Depois eu tive pouco, eu só segui aquilo ali para Sim. mandar bala. Depois o Renato teve uma contribuição muito grande também, avaliando, porque eu só extraí vigor e fadiga ali. Enfim, saiu, defendi, fizemos a publicação ficou para depois. Aí a galera que estava vindo me ajudou, a gente concluiu os trabalhos. Foi o Juan, Francine, o Danilo, pô, só gente boa, né, velho? Nossa Então, senhora. assim, pô, aí os trabalhos saíram e tal, porque eu te juro, velho, depois que eu entreguei, eu nunca mais abri a minha dissertação para ler. E nunca mais olhei aquelas cento e tantas páginas que até o Baro falou, tem um livro aí, e depois você publica isso aí. E principalmente em relação à parte imunológica, que tava muito foda na época, o Luquinha me ajudou muito nisso aí. E burnout, velho. De novo, o que eu estudei, eu vi acontecendo. Por quê? Por tantas frustrações, talvez pela minha expectativa ser demais, ou mesmo porque foi uma porrada atrás da outra. E fazer mestrado, se o Bara não fala, curte o processo, cara, eu tinha abandonado. Quem faz sabe o que que é, Quem faz, sabe. entendeu? Quando eu terminei, um cara fantástico, que é médico imunologista de fora, chama Fernando Arestrup, olhou a minha dissertação e falou: Rogério, pô, isso aqui, e lá na saúde brasileira, lá na Imuno, eu consigo dosar isso tudo, a gente consegue fazer isso aí, vamos embora pro doutorado. Falei: então tá, eu topo. Cara, 2 semanas eu abandonei. Fernando, desculpa se ele ver isso aqui um dia. Eu acho que eu frustrei ele de alguma forma, né? Provavelmente, que todo professor que vê isso e vê alguém desistindo, eu sei que é frustrante. Ele, porra, ele abriu as portas, abraçou, falou, cara, vamos fazer. E eu abandonei, velho, o doutorado. Eu falei, cara, isso não é pra mim. Aí eu comecei a sentir que eu tava na parada errada, eu tava, de certa forma, perdendo tempo. E nesse desenvolver, eu vim desenvolvendo a minha atividade profissional principal, que era o personal trainer. Eu atuei como estagiário, depois como professor em várias academias de Juiz de Fora. Eu consegui fazer uma leitura mercadológica muito interessante. Depois culminou com a Bodytech, que foi uma escola para gente, que foi uma das únicas, eu acho, Bodytech na época fora do Rio. Eles apostaram nesse projeto. Teve aqui inauguração no privilégio com o Rodrigo Santoro, Bernardinho, todos Cara, os super sócios ali. E eu entrei nessa equipe, e a equipe era eu, Gabriel Lade, Daniel Schmitz, o Fernandinho, a Juliana Tardio, é, depois o Marcelo Cabeça, o Michel, o Dudu, meu sócio. Olha o time. nossa senhora. Humberto, cara, me perdoem, eu vou acabar sendo traído aí pela memória, e porque o time era grande, mas era uma máquina. Só gente top. Foi um puta de um crescimento ali também. E ali, o que eu via de errado no mercado, a Bodytech tentava muito bem corrigir. E aí começou a fazer ainda mais sentido para mim aquilo ali, não só para mim, mas como o Michel e o Dudu, acabou que a gente encontrou de novo, né? A gente estudou juntos no Santa Catarina, mas nunca fomos amigos, fomos colegas no Santa Catarina. Depois, a gente estuda na faculdade, sendo que o Michel era meu veterano, eu e o Dudu um ano atrás. E aí eu virei amigaço do Dudu, né? E colega do Michel, porque o Michel era uma turma na frente. Aí depois a gente vai trabalhar todo mundo junto na Bodytech. Então também não é à toa que as coisas vão se Sim, conectando. E aí acaba que a Bodytech, por vários motivos também da cidade, de- sai de Juiz de Fora.
num projeto depois, não lembro se foi 4 anos e tal. A gente fica meio que órfão também. E quando já estava decidido que ela ia sair antes dela acabar, aí eu já começava a me ver, pô, não sei se eu vou conseguir trabalhar para outra pessoa em Juiz de Fora depois de ter sentido esse nível de profissionalismo. O Dudu também não, o Michel também não. A gente começou a conversar, eu e o Dudu começamos a pensar em abrir o próprio negócio. O Michel também empreendedor, e que todos nós na família acabamos tendo experiências empreendedoras Uhum. e fantásticas assim e que nos ajudou, mas ninguém nesse nível de empreendedorismo nem de acreditar que podíamos, né? Então, quem está aí para começar, acredite. Mas acabou que na minha cabeça, na minha memória, porque a realidade ela é uma, e a percepção da realidade Total. vai de cada um, em Com cada momento que certeza. está vivendo, com as As perspectivas que pessoas tem. enxergam aquilo que elas. Então, eu estou falando da minha realidade percebida, que Uhum. pode ser, é, ter várias interseções até com a do Dudu e com a do Michel, mas pode não ser 100% idênticas, porque para Aham. cada um naquele momento era uma percepção. Mas a gente estava perto de uma janela, assim, dentro da Bodytech, a Bodytech já, para fechar, acho que foi a primeira conversa que a gente teve sobre isso, onde o Michel deixou escapar que estava pretendendo ver algo, às vezes até nem aqui de fora, talvez até em Ubá, porque a esposa dele é de lá e tal. E eu e o Dudu deixou escapar que a gente, pô, tava pensando aqui mesmo e tal. Foi meio que a primeira conversa ali. Depois disso, a gente ainda teve a pulsa, o projeto não foi de uma hora para outra, a Sim. coisa foi meio que amadurecendo e chegou em 2010, fevereiro, 2 de fevereiro de 2010, na Tecnofit, que a gente abriu na rua Santo Antônio, com todos esses desafios aí, a gente vendendo o que tinha, o que não tinha, penhorando o que nem podia penhorar, para um desafio que ninguém confiava que a gente era capaz. Talvez nem nós mesmos tivéssemos tal confiança na época. O que a gente acreditava era, acho que um olhava para o outro com um olhar de admiração profissional, de conhecer de muito tempo e de força de trabalho. Perfeito. Que Eu é. acreditava na força de trabalho do Dudu e do Michel e vice-versa. Então, esse foi, acho que uma condição bem importante para a gente dar esse passo. E, e aí o Bambam foi mentor de todos nós, foi professor, depois ajudou a gente na formação e a gente tem uma admiração muito grande por ele. A gente, depois que a gente decidiu, a gente falou, pô, vamos chamar o Bambam para esse projeto, né? Que foi também fantástico e foi muito importante para esse início. Então, todo esse desafio foi o que veio me moldando, veio me formando, e todos nós três, eu, Dudu, o Michel e o Bambam, conseguimos o sucesso profissional como personal trainer, né? A gente e pasmem, a garotada de hoje nem espera isso. A gente tinha sucesso como personal, mas a gente não abandonou a sala de musculação. Nós ficamos talvez 9, 10 anos desde a formação em sala de musculação. Então, assim, hoje, então, a minha visão sobre isso, depois se você quiser falar, é de fundamental para o profissional que entende o que é CAC, custo de aquisição de clientes. Se ele não entender mercado, não entender CAC, e ele abandona a sala de musculação rápido Perfeito. demais, ele vai ter provavelmente um problema no crescimento dessa carreira dele, Concordo. né? Concordo. Mas a gente perdurou muito tempo. E grandes profissionais, Luquinha, Gabriel Schmitz agora, o Cabeça, né? Grandes profissionais dentro da educação física ficaram muito tempo na sala de musculação. Por quê? Porque a sala de musculação é um grande laboratório, é um grande aprendizado, Nossa, total. principalmente para o educador físico fazer o que ele tem que fazer de melhor. Aprender a gostar de gente,
cuidar de gente e transformar a vida de gente. O exercício e todas as suas qualidades técnicas são ferramentas, uma big de uma caixa de ferramentas para fazer essa transformação. Perfeito. Se o foco está nisso, a coisa anda. Hoje eu vejo uma inversão, o foco já começa no dinheiro. Aí parece que quanto mais você foca lá no dinheiro, mais o dinheiro vai andando. O foco não tá em ser um puta educador físico, em fazer o que você foi preparado, em mudar a vida das pessoas, e aí as pessoas veem valor nisso e querem te remunerar por isso. É quase que você buscar o Ikigai se conectando à sua profissão. Posso estar filosofando um pouco aqui, Adoro. isso faz sentido para mim. Total. De novo, eu não. Perfeito. Gente, isso aí não é receita de bolo. Sim. Se eu falei 1/10 que eu falei, te tocou de alguma forma, te deu uma virada de chave, pô, tamo felizaço aqui. Uhum. É a minha experiência, Claro. na minha visão. Porque a minha Perfeito. experiência vista pelo outro pode ser diferente. E que também. deu certo. E que deu certo. Pelo menos, eu acho que deu certo. Deu, pô. Né? Está dando certo. Está dando certo. Então, assim, eu estava muito enviesado para a área acadêmica e as pessoas demandaram isso de mim pela minha dedicação e tal, mas chegou um momento, por toda essa história, que eu dei burnout. Eu não queria mais. Eu não queria nem mais dar aula em faculdade, na real. Aí depois de 5 anos, quando a Unipac encerrou a educação física bacharelado, cara, eu tava dando até graças a Deus, que eu já não ia feliz. Eu sou muito assim. Se eu tô feliz fazendo algo, eu acho que felicidade, alegria, ela abre um contexto de energia que abre um monte de portas para você. Perfeito. Né? Eu tenho estudado mecânica quântica, então é uma viagem danada para quem nunca viu e tal. Mas tem muito nesses conceitos de atração, de energia e tal. Perfeito. Então, para mim faz sentido. Eu percebo que quando eu estou vibrando nesse prisma de alegria, de empolgação, as coisas vão abrindo. Eu tenho que tomar até cuidado onde eu vou parar. Sacou? Mas quando eu estou num viés de preocupação, de um clima pesado, a coisa agarra. Não flui, né? Não flui. Então, acabou que aí eu me desconectei do ensino, embora eu sou apaixonado por isso. Tanto é que, depois disso, um projeto que o IESP teve de abrir uma pós-graduação, o Rafael falou assim, pô, eu queria montar um curso com você de pós-graduação para educação física. Isso aí. Porque eu sei que a gente tem a mesma ideia e a gente tem que montar um curso que a gente gostaria de ter. Perfeito. Eu falei, tô dentro. E aí virei coordenador junto com ele dessa pós, no IESP, desenvolvi. Depois o Rafa tocou, por causa do negócio, Claro. eu tive que me afastar um pouco. E aí depois, lá na frente, eu conectando os pontos, surge a proposta do Valbert, que é meu sócio hoje na Ensine, e ele falou, cara, nosso sonho é abrir uma faculdade. E já estamos o Maquerle. Maquerle, para quem não conhece, é sócio proprietário da rede de ensino Apogeu, a Integra. Um cara também fantástico. Nossa, demais a conta. Ainda mais falando em educação. Visionário. Visionário pra caramba, raçudo pra caramba. Muito. O que esse cara faz é... Bom, um dia, quem sabe, você chama ele aqui também. Já fico... Ô, Markelli, por favor. No treino, tá esperando. Tá? O Vitor, que é hoje até o diretor, que é sócio do Valbert no IESP. O Vitor que é um cara, assim, de você... sabe de tudo, conversa de tudo e tem uma visão sempre pra frente, sempre vai dar certo, mas sem viajar, pé no chão. Por mais que ele seja muito humano, né? Humano, inspirador. Tanto é que é o diretor, né, o nosso CEO. O Valbert, que tem na família a educação na veia. Exatamente. E que me fez esse convite, para minha surpresa. O convite, a priori, era mais para a educação física.
E aí a gente discutiu sobre, e eu falei, cara, eu quero sim estar dentro, mas eu não quero estar dentro só da educação física, eu quero estar dentro de Perfeito, tudo. perfeito. Mesmo eu sabendo que eu não tinha dinheiro para entrar na Uhum. parada na época. E, cara, eu arrumei o dinheiro. A coisa foi acontecendo. É muito louco isso. Eu assumi um compromisso que eu falei, eu não sei como, mas eu vou dar um jeito nisso. E aí eu fiz essa proposta e fui aceito por esse grupo maravilhoso e venho me apaixonando pela educação. Lá eu fico muito de ouvinte, escutando, aprendendo, Nossa, demais. entendeu? A gente tem que saber onde Sim, a gente está disposto a falar e onde a gente está disposto a mais escutar, né? Duas perfeito. orelhinhas ali. E E é tô um desafio muito muito grande, né? grande. Dependendo do seu perfil comportamental, Total. ainda. Exatamente. O meu, por exemplo, é de ser falador. Eita, percebe? Nós somos assim, né? Exatamente. Então, eu tô aprendendo pra caramba e vou me apaixonando por esse Pelo processo processo. e me apaixonando pela ideia que os caras têm de educação, E a missão, né? a missão. E aí você, por exemplo, fez parte desse projeto, Total, total. né? Aliás, de maneira brilhante, nos ajudando muito, inclusive, a lapidar a metodologia. Um desafio enorme, Muito, enorme. muito. É, é um desafio muito difícil, mas feito com muito esmero, muito amor, com muita gente boa envolvida, Exatamente. muito sangue, suor e lágrimas também Exatamente. ali. E contra uma cultura Total. educacional para romper isso, né? Tanto é, tanto é que não é todos os professores que entendem e que querem esse desafio. Perfeito. Metodologia ativa é um negócio Cara, é incrível, desafiador. né? Isso. É Mas é desafiador, mas é apaixonante. apaixonante. É Entendeu? apaixonante. Então, assim, a gente está muito feliz de que a gente sabe que o aluno ensine teve o nosso melhor. Perfeito. Todavia, a gente sabe que o nosso melhor de hoje é abaixo do de amanhã. Exato. Porque, né? Cada dia a Sim, mais é mais aprendizado. sem E dúvida. como a Ensine, ela tem essa veia de aprendizado, de humildade, de estar evoluindo, ela evolui a cada semestre ou a cada ciclo, que é Sim, menos até do que um semestre, muito. perfeito. E as pessoas que estão passando por lá, como você passou, como o Rafael, que foi coordenador, passou Uhum, e agora foi empreender em outro lugar também. perfeito. Como o Gabriel Lade, que Lade. está lá agora como coordenador, como os professores que estão lá, o Marcelo, o Helder. o Helder. Pô, é só gente boa, né? Quando a gente bota lá na propaganda, são mestres e doutores atuantes na área, não é da Total. boca para fora, Exatamente. entendeu? E autonomia, né? Você dar autonomia para o futuro profissional, que tem senso crítico, que tem a capacidade de fazer análises, né? Isso é incrível. Literalmente, conhecimento liberta, né? E, E aí, e você viu isso, participou das total, discussões, exerceu isso dentro da ensino com o aluno e teve o feedback disso, total, né? E total. os feedbacks dos alunos foram excelentes, em relação até a você, né? Então, assim, e nas discussões, muitas vezes eu participei junto com você, e aí eu via você falar, eu falo, cara, o Santiago, ele entendeu, cara, porque ele fala com amor, ele comprou o projeto como se fosse dele, Exatamente. e dava para Acredita, ver, era exatamente. nítido isso. E assim, a curva de aprendizado é nossa como gestor, nossa como educador e é do aluno, porque Total. não existe uma faculdade assim. Exatamente. Rogerinho, só pra... Era tão gostoso estar com os meninos, né? Que tinha momentos em que eu falo assim, a gente na aula atingiu propostas tão acima do que eu estabeleci para o plano de aula naquele momento, eu falei, gente, a gente já conseguiu construir tanta coisa, tá faltando ainda uma hora para encerrar. Vamos pedir uma pizza aqui para a gente trocar uma ideia e colocar isso? Isso é Não, incrível. essa foi muito maneira, essa daí. Isso aí Você ficou tá sabendo disso? registrado lá, tem foto. Exatamente. E eu falei, vamos, vamos. Só que acontece, pedimos a pizza e
tranquilo, né? A pizza tá chegando, o que a gente vai fazer? Vamos ficar batendo papo. Não. Vamos continuar discutindo o processo aqui? E aí a gente continuou discutindo as questões que muitas vezes fogem um pouquinho do tronco de discussão, mas e essa abordagem? Se nós estivermos fazendo essa abordagem para o atleta, será que essa abordagem para o idoso, ou talvez para a gestante, ou para o hipertenso, diabético, poderia ser? Mesmo sem o entendimento da fisiopatologia, né? Sim, sim. Mas se a gente for pensar isso, o que vocês acreditam? E aí a pizza chegando, a gente discutindo, essa aula, na minha opinião, foi uma aula que eu levo com um carinho. E aí chegou o motoboy da pizza, a gente comendo pizza, discutindo. Eu falei, cara, isso é a coisa mais gostosa que tem, né? Revisar o ensino. Ui, tô caindo aqui. Tá muito forte. E aí, o que acontece? Por que o orgulho desse projeto? Porque literalmente nós estamos dando liberdade para que os professores que compram o projeto opinarem, Isso é sensacional. colocar seu DNA, Exatamente. entendeu? Por que surgiu a pizza? Porque você tinha liberdade para fazer isso. Exatamente. E aí olha o resultado que isso acabou gerando. E olha que experiência única que isso gerou. Então, assim, o tipo de ensino que a gente está trazendo lá, eu acredito que vai formar de longe os melhores profissionais em um intervalo muito curto de tempo. Perfeito. É lógico que eu vou vender o peixe, até porque acreditar em educação não é barato, ainda mais no Brasil, e ainda mais numa educação que tenta dar uma inovada e uma revolucionada em alguns aspectos, né? E ela é combatida, porque inovar custa tempo, dinheiro, energia, e quando dá certo, coloca todo mundo para trás. Isso aí. Porque é o vrio, né? Você vai ter um valor agregado de longo prazo, até entender da onde você saiu, como que você chegou lá, você está há muito tempo na frente, que é o que a gente acredita, né? E eu acho que a gente já está chegando nesse ponto aí. Então, para não fugir do que você me perguntou, né? Porque o influente divaga muito, mas sempre tangibilizando o assunto em questão. Claro. Acabou que eu empreendi como personal trainer, empreendi como dono de academia, voltei para a educação depois daquela experiência um pouco traumática de ser professor. Uhum. Empreendi como coordenador, lançando um curso de pós-graduação, e vim a empreender como sócio proprietário de uma faculdade com uma lógica diferente, inovadora e transformacional, como a Ensine. Então, para mim, isso é motivo de muito orgulho. Nossa, total. E eu acho que... inspiração. Agora eu falo como... Então, olha que bacana. Eu nem sabia disso, porque eu não fiz com esse intuito. É isso que... Igual quando você falou no início, eu também me emocionei aqui, porque eu não fiz com esse intuito. Eu nem lembrava que eu falei isso com você. E da mesma forma que quando eu te procurei, eu falei assim, vou entrar aqui na academia, porque eu queria uma pessoa com conhecimento como o seu, perto. Eu te falei, depois eu penso a gente gravar umas coisas e tal, e olha quem tá gravando, é você e você que me chamou. Conectando os pontos novamente. Total. Então, eu acabei empreendendo o empreendedorismo em si. Qualquer pessoa pode empreender. Existe um perfil que pode te empurrar um pouco mais, te facilitar de algumas formas, algumas habilidades, comportamentos para empreender. Perfeito. Mas não que isso seja seletivo. Então, isso que eu ia perguntar, você acredita que existe perfil? Eu acho que tem um perfil que te ajuda. Ah, é? Que te empurra. Quando eu concluir, eu vou voltar nisso, não deixa eu esquecer. Tá. E aí acabou o quê? No fundo, lembra que eu falei que eu tinha um intuito de elevar a educação física? Perfeito. Eu acabei fazendo isso tudo para, no fundo, chegar nisso. Uhum. Mas sem
curtindo o processo como o Barinha me ensinou. Perfeito. Sem ficar focando no produto. Aí o produto acabou vindo, que é a mesma coisa que eu falei do personal de sucesso. O cara que foca nas pessoas, no processo, e aí as pessoas veem valor e pagam ele por isso. Ele sobe a hora-aula dele, ele nicha melhor o mercado dele, né? Agora, aquele que está focado só no dinheiro, ele esquece de fazer o processo, de cuidar das pessoas, de entregar. Exatamente. Ninguém vê valor. Entendeu? Não pode inverter essa lógica. Concordo. Então, acabou que eu, em tudo que podia fazer dentro da educação física, que estava ao meu alcance, porque a educação física é extremamente extensa, abrangente. por isso que eu acho que ela é maravilhosa, mas tem que se tomar cuidado, porque se você também não focar, você... quem foca em tudo não faz nada. Exatamente. Né? Tem que ser um foco estreito uma hora, não pode ser só amplo, né? Muita informação é desinformação. É o que a gente vive hoje, a era da desinformação, né? No celular, principalmente. Então, acabou que empreender para mim foi natural, mas foi, de novo, eu de verdade eu falo isso, tem gente que olha para mim meio torto, né? Foi por amor à profissão, foi por gostar do que eu faço. Entendeu? Então foi natural, eu fui fazendo, eu gosto disso, eu vou fazer, fui fazendo, fui conectando as pessoas, fui conhecendo pessoas, o network é fundamental. Exatamente. Entendeu? Mas sempre entregando, porque se você vai fazendo isso tudo e não entrega, o mercado vai te deixando de lado. Aí que eu venho do perfil, para não perder. O perfil de dominância e influência no DISC, um dia a gente pode falar só sobre isso, tem um cubo de competências e habilidades que te permitem melhor comunicação e uma habilidade em assumir desafios. Que para o empreendedor e para quem quer abrir network, para quem quer evoluir para um negócio, facilita. Não quer dizer que é condição preponderante. Perfeito. Que o oposto, uma pessoa que tem um perfil estável e conforme, não possa fazer. Essa é a questão de como esse cara se arrisca mais, ele tende a ter mais oportunidades. Entendeu? É só isso. Claro. É só isso. E você acha que assumir riscos, né? Para a gente finalizar nosso bate-papo maravilhoso, né? Assumir riscos. Qual é o segredo, ou talvez o medo das pessoas em assumir o risco? E muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo, os profissionais de educação física, os personal trainers, escutando você e se perguntando, será que eu tenho condições de fazer isso? Será que eu vou dar conta? Então a gente tem um medo ali também que está atrelado. Em relação a isso, o que você tem a dizer para essa galera? Cara, o frio na barriga vai ter sempre. Não esquece, você nunca vai passar. Até a pessoa, o médico mais bem treinado, quando ele vai para uma cirurgia cardíaca, é uma nova cirurgia cardíaca, ele vai ter o frio na barriga. Teoria do invertido? Exatamente. E o que eu acho é o seguinte: o medo, ele faz parte do ser humano. E o Cortella fala sobre o medo de uma maneira muito inteligente. Ele fala que o medo só não pode ser paralisante. Perfeito. Mas ele tem que existir ali. Concordo. Né? Imagina se um homem fosse destemido. Ele não sobreviveria. Exatamente, evolução da espécie. Porque... Exato. Né? A capacidade de enfrentar o medo é que tem que ser trabalhada. Perfeito. Porque o medo, ele é normalmente seu amigo, ele não é seu inimigo. Concordo. Então, quando você ressignifica isso, você tem um bom crescimento, porque ao invés dele virar um bicho feio, que vai te atazanar, ele vai virar, na verdade, um instinto de sobrevivência que vai te empurrar para frente. Perfeito. Entendeu? Então, eu ressignifiquei o medo há muito tempo atrás, quando eu abri uma academia, botando tudo isso que eu falei na reta. Perfeito. Eu falei, cara, é porque no Brasil, quando você dá errado, você não volta uma casa. Uhum. Você volta 100 casas. Exatamente. E você é visto como perdedor pro resto da vida. Uhum. Eu tô falando hoje aqui, como para muitos, como vencedor, né? Uhum.
Mas não quer dizer que na minha trajetória eu não tive derrotas que foram doloridas Perfeito. e que se fosse o meu primeiro, iam me taxar como perdedor. Uhum. E nos Estados Unidos, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, pô, já quebrei 2 vezes, 3 vezes, as pessoas veem aquilo como uma oportunidade de ter um cara do lado que sabe como não quebrar de 3 formas diferentes. Perfeito. É experiência. Exato. Então, assim, o brasileiro tem a mania de levar as coisas pro lado negativo nesse sentido. Uhum. Então, só tô falando isso aqui porque o empreendedorismo, o negócio, não dá para romantizar, não. Exato. Porque é 80% transpiração, Isso aí, só 20 inspiração. inspiração. E é 80% resolvendo o problema e tendo dias de vou desistir, vou jogar tudo pro alto. N vezes. Na semana eu penso isso umas 4 vezes. Tá? Importante. E só que os 20% dos dias bons, eles valem mais do que os 80% dos dias ruins. Perfeito. Sacou? Então, eu não sei como é que eu consigo explicar essa relação de um Pareto nesse sentido. É aquela parte do filme A Busca da Felicidade, né? Essa pequena parte da minha vida, essa pequena parte se chama felicidade, no filme do Will Smith, né? Essa pequena parte. Então, que é um ensinamento gigantesco que ele faz, inclusive que ele, né, ele contracena com o próprio filho, né? É. Esse filme me fez chorar absurdamente, eu gosto muito de filme. Também. E eu levo dos filmes muitos conceitos também, assim, porque o autor, ao fazer aquilo ali, ele teve um estudo, né, Total. as pessoas acham que é E reflete o empreendedorismo, né? total, total. E eu não romantizo. Eu sou bem claro com as pessoas. Cara, vai doer. A maioria dos dias você vai pensar em desistir. Muitas vezes você vai pensar que você é incompetente, que você não está conseguindo evoluir a sua empresa, e você não está conseguindo atingir as pessoas, e você perdeu a cultura da tua empresa e tal. Mas naqueles dias em que o cliente ele vira para você e fala que a tua empresa transformou a vida dele, e que um colaborador vira para você e fala que a tua empresa transformou a vida dele, como por exemplo você me falou aqui no início que de uma forma ou de outra a gente naquele curso a gente tocou de alguma forma a tua profissão, cara, isso Fez tudo. faz valer os outros 80%. Perfeito. É isso. Cara, Rogério, a gente poderia ficar aqui. Tem muito assunto, né? Muita Eu coisa, falei né? vários aqui, outro dia a gente vem. Exato. Cara, obrigado por você ter vindo. Nada, cara. Você é uma pessoa que eu inspiro. Acho que todo mundo que pôde assistir, que puder assistir esse podcast, vai levar para ser uma mensagem muito legal, vai se inspirar também. E parabéns pelo sucesso. Obrigado. Espero que você continue assim impactando positivamente pessoas, assim como me impactou, como impacta tantas pessoas, e que você mantenha essa humildade, essa leveza, essa paz, que assim como a quântica, né, ela propaga que isso aí é contagioso, né, que Sim. você possa contagiar muito mais pessoas com essa energia positiva, leveza e simplicidade. Obrigado. Passo você para as considerações finais e mais uma vez obrigado pelo carinho. Pô, eu que agradeço, é um prazer. Ainda mais quando surgem pessoas que plantam durante tanto tempo. Eu admiro o valor do trabalho, eu admiro mais o plantio do que o resultado. Por isso que eu te falei aquilo antes aqui. E que você colha tudo que você plantou, que isso seja exponencial, porque você é merecedor disso. Eu sei que você é apaixonado também pela profissão e pelo que ela pode proporcionar às pessoas, tanto os profissionais como as pessoas que são assistidas por nós, né? Ainda mais que você ampliou sua gama para nutrição e agora para psicologia. Eu considero que é praticamente fechar um ciclo, deixar o profissional mais completo possível. Dizer para quem está educador físico, quem está pensando em educação física, que se você está achando que é uma profissão fácil e que você vai fazer só porque você não tem que estudar, esquece, joga isso fora agora, porque talvez seja uma das profissões que você tenha mais que estudar, justamente porque você é muito generalista em muitas coisas e especialista a partir de um ponto que você determinou. Então, você tem que saber bastante de muita coisa. Perfeito. Né? Então, o educador físico, hoje, ele tem um papel no futuro da nossa sociedade. Perfeito.
porque o sistema de saúde, o mundo está acordando que sem a atividade física, o exercício físico, de maneira preventiva, que a gente fala de profilaxia, que o exercício é remédio, Perfeito. e não, ele na pirâmide de Maslow, ele não está no desejo, ele está na necessidade, lá na base. Fisiológica, básica. E nos custos que já foram levantados, de que esse custo é até antigo, é de cada $1 investido em prevenção, sai $7 lá na ponta. Hoje eles dizem que já é mais, já sai $25. Não tem como essa profissão não chegar onde ela nasceu para chegar. Perfeito. Então, saiba que quando você estiver escolhendo esse curso, está escolhendo talvez um dos cursos mais importantes da evolução daqui para frente, da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar do ser humano. Perfeito. Então a responsabilidade não é pequena, não, é grande responsabilidade. Deixar um pouco também o meu merchan, dizer que a Ensine está preparada para te levar a esse nível, porque a gente acompanha isso de perto. Santiago fez parte disso e a gente está nessa evolução constante, sabendo que a gente não sabe de quase nada, Exatamente. por isso que a gente evolui sempre. E dizer também que para aquelas pessoas que não fazem exercício ou que fazem exercício e não procuram um educador físico que estão assistindo isso aqui, que deem valor e entendam o quanto esse profissional estuda e trabalha para entregar o melhor, para deixar a sua casinha aqui nessa encarnação, ou seja qual for sua crença, a sua morada aqui na Terra, apta para que você desenvolva o que você veio desenvolver aqui. E sem ele, provavelmente você vai encurtar a sua jornada aqui. Perfeito. É isso. E Perfeito. amo a profissão e creio que mais profissionais como você, como outros que eu citei aqui, vão surgir cada vez mais para que a gente sustente isso e que isso não seja só um QRS ali, né? Que a gente consiga sustentar isso numa linha alta para que a gente eleve a profissão ao que ela merece. Perfeito. Gente, depois desse final, né, não tem nem o que dizer, né? Se você ficou até aqui esse final, não esqueça de curtir esse episódio, comente o que você achou desse episódio, faça perguntas também, se você não entendeu alguma coisa ou gostaria de saber mais, coloque aqui. Se você acredita que essas informações podem estar influenciando e também ajudando algumas outras pessoas, marquem essas pessoas aqui nos comentários, não deixe de compartilhar esse conteúdo também, nos ajude a crescer, juntos somos sempre melhores. Se inscreva no canal e a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu! Sensacional, hein, cara?